Olá, eu sou Sabrina Campos e este é o Uma Só Voz. E mais uma vez é um enorme prazer receber o professor Fernando Gracna, que já é figura habitual aqui do canal e vem sempre trazendo uma luz para todos nós, principalmente em relação à empregabilidade, ao mercado de trabalho e ao mercado também em relação às faculdades, universidades. Então a gente fala sobre estudo, capacitação, e a gente fala sobre a nossa economia crescendo, enfim, é muita coisa boa, principalmente para você que é empreendedor, e fica de olho aqui no nosso canal, sempre com o professor Fernando Gracna trazendo um balanço bem interessante para todo cidadão. Eu quero que você, por favor, já comece se inscrevendo nesse canal, principalmente comentando aqui embaixo, nesse vídeo, suas sugestões, suas dúvidas, enfim, faça suas perguntas, faça sugestões para próximos vídeos, pode fazer suas perguntas ao professor Fernando Gracna, assim que possível ele irá respondê-las. Você também pode começar a segui-lo nas redes sociais, estará aqui no vídeo para que você possa começar a acompanhar a trajetória de professor Fernando Gracna e, claro, acompanhando sempre o nosso canal. Já aproveita também, dá o seu curtir para ajudar as pessoas também a receberem esse vídeo na sua timeline, né? Quem sabe a gente consegue alcançar mais gente e mais gente interessada, né, nessa informação e, claro, consiga conhecer melhor sobre assuntos que sejam do seu interesse, já que é um assunto de interesse coletivo e a gente sempre diz, né? Conhecimento é poder. Então, seja muito bem-vindo, professor Fernando Gracna, mais uma vez a esta casa. Seja muito bem-vindo, porque é uma honra e um prazer enorme sempre estar com você. Boa noite, Sabrina, tudo bem? Sempre um prazer estar com você. Muito obrigado e mais uma vez por esse convite. Obrigada a você por estar conosco. Lembrando que o professor Fernando Gracna, que é consultor RH, consultor empresarial, está acessível a todo empreendedor, em todo empreendimento, a todo trabalhador. Então, você querendo entrar em contato, comece a acompanhar aqui no canal, principalmente as dicas para o seu negócio. Hoje a gente vai falar ali um pouco do que a gente veio falando no último vídeo, que deixou aí algumas dúvidas, alguns assuntos interessantes para a gente complementar, mas a gente gostaria principalmente de fazer uma atualização, né? Já que faz um tempo desde o último vídeo até hoje, vamos falar sobre como estar hoje, né, para o estudante, principalmente as pessoas que, atingidas pela pandemia, começaram então a ter o seu estudo através da educação à distância, como é que tem sido, né, para o estudante, seja ele universitário, até uma capacitação técnica, como é que tem sido realmente se adaptar? E eu queria saber do professor se o senhor vê também uma facilidade desse acesso, já que a gente sofre com a questão da internet em muitos pontos, né? Aliás, para todos nós, né? Às vezes a gente está aqui, chove, já cai um sinal, já cai um Wi-Fi. Então, como é que tem sido, como é que o senhor tem visto as pessoas que estão procurando mercado de trabalho, que estão atuando nas universidades, dando esse retorno a respeito, principalmente da educação à distância? Tem crescido mais durante essa pandemia? Tem crescido e melhorado o acesso a esse tipo de educação, a capacitação desses jovens? Como é que tem sido esse momento? Então, Sabrina, vamos colocar aqui uma situação por parte, né? E que fique claro para quem está nos assistindo que nós temos ainda, é muito grande, é gigantesco a distância que nós temos aqui de alguns públicos na educação à distância, né? Nós temos aí essa dificuldade ainda de acesso a, a, ao meio digital. Cresceu a educação à distância? Cresceu. Mas cresceu para que público? Para que público que nós crescemos essa educação à distância? Quem é que nós estamos atingindo?
né? Se nós formos pegar aí, por exemplo, o mercado de trabalho hoje, eu posso falar para você sem medo de errar, né? A pandemia, ela nos traz um efeito de várias, eu não vou falar cicatrizes não, tá? Mas que ela vai deixar muito hematoma na galera, ela vai. Por quê? Atinge a classe de desemprego, atinge exatamente aos menos qualificados. Né? Eu tenho um aumento gigante na informalidade, né? O aumento que eu tenho na informalidade, ele é muito grande. Consequentemente, né, eu tenho aí uma redução de média salarial dentro do mercado. Eu não tenho qualificação. A minha capacitação hoje para empregar, ela piorou 2 vezes mais. As pessoas já não se capacitavam antes. Dentro desse ano, vamos colocar aí quase 2 anos que nós vamos caminhar para o efeito pandêmico, isso só vem se agravando e mostrando as nossas dificuldades, principalmente no meio profissional. E aí você soma educação com corporativismo, né, com essas raízes que nós temos aqui, não só no Rio, mas como em alguns estados do Brasil, que é o que era assim se torna pior ainda. Nós temos aí esse efeito que ele não condiz hoje com a nossa realidade. Eu, por exemplo, lá na empresa, lá na consultoria, quando eu falo para você em contratar, eu falo para você em poder suprirmos algumas dificuldades de contratação de alguns clientes. A minha dificuldade hoje, estava até conversando, e hoje justamente isso com um colega, eu passo pelo mesmo problema que eu tinha em 1994. As pessoas querem trabalhar, mas não se permitem fazer isso. E aí é o centro do contraditório. Como é que eu quero e não me permito? Eu coloco lá o telefone no currículo para você entrar em contato. A minha assistente de recursos humanos, ela liga pro cara. E aí hoje eu brinquei, olha só, estou me sentindo em 1994, onde nós ligávamos não para achar o candidato, para procurar o candidato. Só que naquela época, o acesso ao telefone celular era quase zero. Eu tinha zero praticamente para uma classe de pirâmide do meio para baixo, né, em 94, 95, até 2003, 2004, um acesso quase zero. Então eram telefones fixos. E mesmo assim você não conseguia achar as pessoas. E hoje, com o telefone celular, eu falei para ela, olha só, fala com o candidato, pergunta para ele se o número dele, que ele deu, é para achar ou é para procurar, porque assim eu não estou conseguindo achar ele. Eu estou procurando ele, estou caçando ele. E eu não estou aqui para fazer isso, não é esse o trabalho da gente. Então, assim, existe um retrocesso muito grande, ou de repente eu tô equivocado, não estou no retrocesso, mas eu estou dando continuação àquilo que se perdeu lá fora há alguns anos. Isso é muito complicado. E vem junto essa questão que você fala da capacitação do EAD, etc. e tal. Isso vem junto porque essas pessoas, eu vou conseguir capacitar essas pessoas, eu vou conseguir fazer com que tire esse lastro que eles têm de desconhecimento, que o mercado ele tá modificado. Será que eu consigo fazer isso? Eu tenho minhas dúvidas, porque eles não estão abertos a escutar. Aí eu volto naquela questão que você estava falando da expansão do EAD. Eu pergunto, quem o EAD realmente vai ajudar? Vai ajudar quem precisa ou vai ajudar quem está na zona de conforto e vai permanecer nela? Eu tive um aumento de 30% de procura de cursos do EAD.
nos últimos 5 anos. 2020, por exemplo, 21 não saiu ainda o percentual exato, que eu gostaria até de te posicionar aqui, e a quem está nos vendo, mas eu não vou chutar um percentual, mas até março de 2021, quando foi feita a última pesquisa, nós batemos 30% de aumento do curso. Em demais áreas, todas as áreas praticamente, tá? Eu posso falar para você aí, sem medo de errar, que quando eu falei administração, contabilidade, gestão de pessoas, gestão de negócios, logística foi um curso que cresceu muito, e sistema de informação, todos esses cursos, eles aumentaram aí praticamente em 30%. Foi a grande procura. E como equalizar isso dentro de um mercado de trabalho que me deixa aí uma cicatriz imensa, né? E eu não tenho assim uma prévia da situação, vamos dizer assim, está melhorando? Até que ponto? Até que ponto, sabe? Não posso falar para você que está melhorando. Para quem está melhorando o mercado de trabalho? Eu ainda não tenho, eu ainda não consigo te responder isso. Nós temos, assim, algumas vertentes, nós precisamos entender o que vai acontecer a partir de 2022. Primeiro, o EAD ele veio para ficar, isso aí é indiscutível. O que nós vamos debater mais para frente é como ele vai permanecer. Porque a faculdade de espaço físico, essa não vai se perder. Qual vai ser o público do EAD e o público do espaço físico, da faculdade física? Porque a preferência de X idade até X idade, que nós vamos ainda tentar entender o que vai acontecer ano que vem, com o retorno, é exatamente o grande diferencial. Então, nós acreditamos o quê? Que a faculdade do espaço físico, dentro de uma certa idade dos mais novos, né, dos 17, 18, estão entrando na faculdade até 30, 35 mais ou menos, esses não irão deixar, em sua grande maioria, a faculdade de espaço físico. Até mesmo porque a grande massa que está na rua trabalhando também. Então, eu geralmente eu estudo ou tento estudar próximo de onde eu trabalho. Então, esse tempo de deslocamento também, você voltando, estamos saindo também do home office também. Precisamos entender que o EAD também, ele foi impulsionado pelo home office. Esse home office, ele impulsionou também esse crescimento do EAD. Então, nós temos aí agora um retorno que já vem desde março, abril desse ano, diminuindo o home office no Brasil. Chegando agora, novembro, agora, vai quase que chegar aí aos seus 80% de retorno. De 70% a 80% de retorno. Né? As empresas estão retornando de verdade. Não podemos também fugir disso. E o EAD, ele vai ficar para quem precisa realmente concluir, fazer a sua pós-graduação, de repente, né? Eu Fernando, sabe, não acredito, por exemplo, que eu tenha números maiores do que esse dentro dos cursos de graduação. Por mais que o curso de Direito, por exemplo, ele esteja aí sendo cogitado, né, a já entrar no EAD, né, existe aí esse impasse entre a ordem dos advogados e o MEC, e o MEC já vem batendo um martelo muito firme que vai está lançando o curso de Direito, inclusive universidades aí já anunciando o direito para 2022 à distância, né? Eu ainda acredito muito no presencial em alguns cursos. Direito, engenharia, enfermagem, são cursos que o presencial ainda vai ganhar muita força.
o próprio curso de administração. Agora, os politécnicos, por sua vez, né, logística, que é de 2 anos a 2 anos e meio, gestão de recursos humanos, que é de 2 anos a 2 anos e meio, os politécnicos, esses vão continuar com força no ensino à distância. Então, assim, traçar um montante, para generalizar aqui, é arriscado. Precisamos ver ainda, acompanhar alguns números ainda, para podermos termos aí, mais na frente, uma noção do que vai acontecer. Se imaginava várias situações acontecendo lá atrás que não aconteceu por nada. Né? E aí ficamos chutando o tempo inteiro várias coisas, né? A televisão, os artigos, e quando nós fomos ver, tudo aquilo que foi falado caiu por terra. Então aqui eu acho que a gente não pode cometer esse erro aqui agora, ou esse equívoco, né? De chutar qualquer número para frente. Mas a minha visão tem sido essa no meu dia a dia. Tá? Agora, você falou dos cursos de direito. O direito sempre teve por tradição, assim como os cursos de medicina, ser um dos cursos mais procurados, né, na minha época, vestibular, para serem cursados. E como é que você vê essa procura? Aí eu vou querer falar, por exemplo, do mercado de trabalho. Inicialmente, de uma maneira geral, você acha que o mercado de trabalho, a gente vê anúncio de muitas vagas formais, inclusive vagas que têm sido preenchidas como se com melhorias até em números, né, eu digo, em relação a comparativos, né, de um período de pandemia até com outros períodos. Você vê essa melhora de fato? Você tem acompanhado aí o que é realidade, o que realmente tem se passado com relação a essa questão, né? Tem aumentado o número de trabalho ou o número de emprego, né? E aí, se você puder também fazer aquele resuminho para que as pessoas que estão chegando aqui no canal agora e que estão assistindo esse vídeo, né, com o professor Fernando Grachna pela primeira vez, lembrando que a gente tem playlists aqui com o professor Fernando Grachna, sempre falando sobre esse assunto que é de interesse de todos, muita informação de qualidade, muito conteúdo bacana. Então, eu sempre convido vocês a assistirem essa playlist. Mas, falando, por exemplo, desse momento atual, tem visto realmente um reaquecimento da nossa economia, tem visto aí, agora que a gente está saindo, como eu falei, né, desses lockdowns, até que a gente está no Rio de Janeiro, a gente passou por diversos decretos de isolamento, então você tem visto melhorar essa questão das reaberturas, né, dos empreendimentos, o trabalho, o emprego, se quiser também fazer aí uma diferenciação entre uma coisa e outra, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma ideia melhor do que significa, né, cada um e por que um às vezes está mais numeroso do que o outro em termos de vagas e em termos de crescimento. O que você pode falar para a gente do que está acontecendo por hora e quais são as suas aspirações também para os dias futuros, o que você vê aí acontecendo, já que a gente está chegando, lembrando, né, no momento a gente está chegando para o final do ano e sempre começam a surgir aí novas vagas, principalmente por conta do Natal e do Ano Novo, né? Aliás, Natal, Ano Novo, Carnaval são festas que acabam movimentando muita gente. São festas que acabam assim, aquecendo, né, a nossa economia também em termos das compras e por isso aumentam também o número de vagas. O que você vê acontecendo hoje que está melhor ou diferente simplesmente de ontem dentro dessa questão e o que você tem por aspirações aí do que pode acontecer? Então, Sabrina, em relação ao mercado de trabalho, é interessante a gente colocar aqui, né, que o aumento, né, da desocupação em 2021, ela foi assim bem elevada, né, principalmente em alguns estados, né? Se a gente falar aí de Rio de Janeiro, por exemplo, Sergipe, Bahia, repare bem que eu estou falando de um estado no Sudeste, restante lá em cima, lá no Nordeste, né? Então, por exemplo, Alagoas, nós chegamos a 20%, Bahia, 21%, Rio de Janeiro, 19%. Estou falando em 2021, de taxa de desocupação. Então, é interessante alertarmos que o desemprego ele ainda vai se manter bem elevado durante um período. Isso é um fato. Isso é um fato.
Em relação àquela questão sempre que nós batemos na tecla, trabalho, emprego, depende muito, e aí eu vou ser redundante mais uma vez, porque nós vamos voltar lá nas questões de capacitação dessas pessoas. Né? Para que elas estão preparadas para atuar no mercado? O comércio está voltando, tá? Né? O varejo, as indústrias, sim. Mas para que eu tenho vaga? Dificilmente eu vou ter vaga hoje para um cargo de coordenador financeiro dentro de uma empresa dessa. Eu vou ter vaga para um setor mais específico da empresa, que é a retomada inicial dele, né? São as questões que nós falamos muito do chão de fábrica. Essas vagas, elas estão realmente ressurgindo. Agora, aquelas vagas que são específicas de determinadas situações, determinados setores, né? Um gerente administrativo, né? Um coordenador logístico, essas vagas ainda não voltaram a aparecer. Você tocou num ponto importante, né? São vagas de pessoas, como você falou, de maior capacitação. Desde antes aí dessa gestão desse governo federal, a gente via um problema, muito antes de pandemia, portanto, acontecendo um fenômeno no Brasil, que era a chamada fuga de cérebros, né? Para quem não sabe, a fuga de cérebros é justamente quando a gente tem pessoas altamente capacitadas, com muitos graus de graduação, né, superior completo, com pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim, são pessoas que não encontram, às vezes, vagas que, de fato, sejam compatíveis com a sua qualificação, né, aqui no Brasil, e acabam sendo levadas aí por empresas, por empregadores no exterior, né, acabam conquistando seu espaço e, de fato, portanto, também, né, uma compensação financeira, né, por salário mais adequada também a, claro, né, essa capacitação formal, técnica, profissional. E a gente estava vivendo um pouco disso antes, depois a gente continuou vivendo isso durante um momento, né, quando os governos mudaram, e ainda quero saber como é que você vê isso nesse momento de pandemia, porque agora você falou que a abertura de vagas continua sendo uma abertura para determinados tipos de empregado, né, e de trabalhador, e se essa fuga de cérebros continua acontecendo, ou é um fenômeno que está no mundo todo, né? Hoje ainda está pior ainda, Sabrina, porque além de eu ter a vaga em específico, eu tenho uma redução de salário muito grande. O que eu tenho percebido é justamente isso. Né? Vamos lá. Eu tenho uma pessoa que ela é altamente capacitada. Não vou falar de papel, não. Vou falar de experiência. Papel, nós vamos colocar tudo isso muito bonito, muito lindo. Graduação, pós-graduação, MBA, mestrado. Mas vamos falar da experiência desse profissional. Vamos esquecer o papel. Então, esse profissional, ele tem uma alta qualificação e um alto comprometimento ao longo dos anos por passagem em determinadas empresas. Vamos falar de uma experiência aí curta, de 10 anos, 8, 10 anos. Esse profissional hoje, ele simplesmente vai se deparar com salários que não são condizentes ao que ele já produziu ao longo desse período. Independentemente de onde ele estivesse e o que ele fazia, o grau de capacitação dele é grande e ele não vai conseguir alcançar hoje um salário à altura. Porque as empresas também estão se reestruturando de acordo com a sua folha. Essa é uma outra realidade. E aí você começa a ter de volta o looping no trabalho, nós estávamos falando, que é no trabalho informal. Não é que ele vá para a informalidade diretamente, vai ali para a rua vender cachorro-quente. Não é isso que eu estou falando. Mas esse cara ele vai ficar em casa,
que em casa ele vai gastar menos, tentando fazer alguns serviços por fora. E isso pode gerar uma zona de conforto para ele em determinado período. Ele não vai abrir e-mail, não vai abrir empresa, não vai abrir nada. Ele vai ficar ali, na informalidade dele, enquanto for necessário. Essa é uma outra realidade que as pessoas também têm que entender que, que vem acontecendo com muita frequência. Você acha que aumentou, né, essa informalidade nesse período de pandemia? Isso foi algo que aconteceu até por consequência? Isso é assim, isso é notório, não só em determinadas situações, em determinadas áreas de venda, vamos falar de produto. Aumentou com o produto, aumentou o produto, aumentou o cara que aumentou a pessoa que produz, que ela cozinha, que ela vende a quentinha, que ela vende a comida, aumentou quem vende o cupcake, aumentou no produto, aumentou, mas também aumentou no serviço também. Só que no serviço, o serviço ele é pouco falado, porque nós não conseguimos fazer ter esse margeamento diante do serviço, porque pode ser qualquer situação que aconteça. Então, essa informalidade, ela não chega a ser medida diretamente. É muito mais fácil, né, a mídia medir, né, quais são as reportagens de mídia? Produto, nunca serviço. Dificilmente você vai encontrar a mídia medindo serviço. Nós tivemos um aumento muito grande dentro disso. O Fernando, por exemplo, o Fernando cancelou lá o CNPJ dele, cansou de pagar um monte de coisa, o Fernando vai viver no mercado informal, prestando serviço no mercado informal. Eu poderia ter feito isso também, assim como muitos fizeram. Deixaram seus escritórios e foram trabalhar em casa. Aí eu até vou lhe falar sobre uma outra questão, né? A gente estava falando sobre, inclusive, o ramo do direito, a gente está aí para vir com as eleições da OAB, né, que são extremamente importantes para o nosso país. A OAB ela é mencionada inúmeras vezes na nossa Constituição Federal, é um órgão realmente muito importante, não só como entidade de classe, né, dos advogados, mas inclusive para a sociedade, para a cidadania, né? E você estava falando sobre os estudantes e a aspiração dos estudantes de direito, e eu queria saber, você agora está falando desse mercado em relação a serviços, né? E como é que você vê, por exemplo, agora que a gente está entrando aí numa eleição para uma nova gestão, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, isso no Brasil inteiro, como é que você vê o mercado de trabalho para os advogados?